Combinado. Muito bem, boa noite a todos. Os que estão presenciais, os que estão online, sejam todos bem-vindos a essa noite de reflexões sobre o Evangelho de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é de praxe, vamos começar a nossa reunião com a oração. Eu peço a todos todos nós, procuremos por alguns instantes nos conectar com o divino, esse divino que está presente em tudo, todo o universo, em toda a natureza, que está presente dentro de nós. Serenemos as nossas emoções, busquemos aquela paz interior, busquemos ficar tranquilos conosco mesmo, pensar nas coisas boas da vida, na alegria de viver, na gratidão ao nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos nesta vida, reencarnados para esse aprendizado. Que nós possamos ter uma noite de muito aproveitamento, que as energias que nos envolvem possam nos trazer bons equilíbrios, que nós possamos buscar essa cura interior, refletir sobre os nossos equívocos, sobre os nossos aprendizados. Que a sua paz, Senhor, permaneça entre nós, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Já tem alguns aqui chegando. Boa noite, dona Lalinha. Boa noite, seu Sebastião. Sejam todos bem-vindos. Muito bem. Hoje nós escolhemos um tema, o título é Feridas na Alma. Feridas na Alma. O que isso vem nos provocar? O que isso nos faz pensar? Quais são as feridas, as enfermidades que nós temos, que não são aparentes assim fisicamente, mas que nós sentimos, que causa grandes dores. E eu peguei esse título, que tem um livro que fala sobre as dores da alma, e aí eu fui olhar também algumas mensagens de Emmanuel, de André Luiz, que também traz essa temática, as feridas da alma. E falando em Emmanuel, tem uma frase dele, de um dos textos, que diz assim: um tipo de impaciência existe, capaz de arrastar-nos aos piores distúrbios emotivos, a revolta contra nós mesmos. Estranho, Como é que nós nos revoltamos contra nós mesmos, Então, Emmanuel nos lembra que esse tipo de impaciência, que ela é sutil, ela é quase não é imperceptível, mas que pode nos arrastar a grandes desequilíbrios, distúrbios emotivos. Então, e nessa situação, a gente de distúrbios, de feridas na alma, elas são decorrentes de experiências que nós vivenciamos aqui na Terra, Então, os nossos relacionamentos, as nossas frustrações, os momentos que nós nos equivocamos, tudo isso nos leva, às vezes, a... Seu Sebastião chegando de novo. Então, e às vezes a gente fica repetindo determinadas situações, determinados tipos de vivências, de relacionamentos. E aqui ela diz assim: por que eu vivo repetindo experiências indesejáveis? A gente às vezes, por exemplo, a gente
se envolve com determinadas pessoas, né, que a gente tem alguns problemas. Aí se desfaz daquele relacionamento, de novo se relaciona com pessoa muito parecida com aquela situação, que oferece o mesmo perfil, né? E a gente fica pensando, por que a gente fica repetindo experiências que a gente não deseja repetir? O que acontece? Então ela lembra assim, que a não aceitação, se uma experiência é vivida na não aceitação, ou seja, em meio a julgamento, a culpas, a medo, a remorso, então a gente vivencia experiências e nessas experiências a gente cria situações de julgamento. Julgamento com relação a outros, às pessoas do nosso relacionamento, e julgamento com relação a nós mesmos. Nós somos, às vezes, carregamos culpas, medos, remorso. Então a pessoa atrai assim de um modo constante circunstância a indivíduos que fazem reviver essa experiência. E por que será que acontece esse tipo de coisa? Por que eu fico repetindo essas questões? Alguns não apenas vivenciam o mesmo tipo de acontecimento. Boa noite, Adriano, seja bem-vindo. Alguns não apenas vivenciam o mesmo tipo de acontecimentos várias vezes ao longo da vida, como pode reencarnar uma ou mais vezes a fim de aceitá-lo completamente. Nas narrativas de algumas experiências que a gente vê em livros, seja nas obras fundamentais da doutrina espírita, tem vários casos, seja nas obras mais recentes de André Luiz, ele traz essas situações, né, de pessoas que reencarnam para viver uma experiência, aí desencarna, se frustra, aquela experiência não é exitosa, aí ele reencarna de novo, porque ele precisa desenvolver nele o aprendizado necessário. Aqui ela usa a palavra aceitação. Aceitar que aquela experiência que ele está passando, ela é necessária. E a gente fica às vezes assim surpreso de saber que essas experiências foram solicitadas por nós, foram pedidas. Às vezes a gente fala para uma pessoa assim, mas geralmente as reencarnações elas são programadas e nós pedimos passar por determinadas situações, que é para desenvolver o aprendizado. E a pessoa fala bem assim, mas nossa, eu devia estar meio maluco para fazer um pedido desse tipo, né? Que essa experiência que eu estou vivendo é tão difícil, como é que eu podia pedir alguma coisa nesse sentido? Então, mas acontece, né? Nós pedimos, aí chegamos aqui, a gente acha que a carga está muito pesada, e aí quer se livrar dela, e daí não aceita aquela situação. A gente resiste à experiência, resiste ao aprendizado. Que é resistir é a não aceitação. E o que é a aceitação? Aceitação não quer dizer concordar com tudo, não é isso. Eu concordo em viver sob o teto de uma pessoa que me maltrata, eu concordo ter um trabalho que me causa tantos desgostos, tanto sofrimento, eu concordo em viver essa experiência que não me agrada de forma... Não é isso. Aceitar é nos conceder o direito de experimentar e aprender aquela situação. Eu experimento e eu percebo às vezes que não é bom, aí eu posso lutar para sair dela ou posso aceitar aquela experiência como aprendizado porque é necessária. Então, tudo na vida. Eu vim aqui na Terra para buscar viver melhor possível, ser feliz até. Em alguns momentos, eu me vejo numa situação onde aquela experiência ela é muito complicada e eu corro até risco. Aí eu preciso, sair dela. Mas aceitar o quê? Aceitar que aquilo ali ele traz alguma mensagem para mim. Aquela vivência, ela traz alguma
situação que eu preciso aprender, que eu preciso entender. Aí Emmanuel ainda diz assim: aceitação construtiva será sempre, talvez, veja que ele coloca aqui na palavra aceitação um adjetivo, né? Aceitação construtiva. O que é isso? Será sempre, talvez, mais da metade dos ingredientes de solução a qualquer dos problemas que porventura te aflijam. Então, a aceitação construtiva é essa aceitação que não é aquela que eu fico assim, aceitando tudo que vem para mim, né? Ah, aquela pessoa, ela é tão boazinha, ela é tão humilde, tudo que vem ela aceita, não reage a nada, não procura se modificar, não procura ficar melhor naquela situação, não procura o seu próprio conforto, não procura reagir a determinadas imposições, que às vezes a gente está numa situação onde uma pessoa a qual nós nos relacionamos, nos coloca um jugo onde a gente é obrigado a fazer coisas que não quer, e que não é bom para nós. Não é bom para nós, e a gente aceita aquilo tudo. Aceita. Isso não é aceitação construtiva. Isso é omissão. Né? É aquela pessoa que omite. Ela está tudo certo. Né? Ah, eu vim aqui para sofrer, então é um masoquista. Né? Eu vim aqui para sofrer, vim para passar por isso, então eu vou passar. Ele não procura se modificar, ele não procura modificar a situação que ele está vivendo e aceita tudo. Então, Emmanuel fala em aceitação construtiva, que é a construção do eu, né? Eu preciso me construir, eu preciso desenvolver esse aprendizado, fazer o melhor possível a meu favor e ao favor do meu próximo, e buscar soluções para aqueles problemas, né? Então, a aceitação devemos, sobretudo, aprender a reconhecer o que nos é benéfico e o que não é benéfico. Né? Perceber que determinadas questões não traz benefício. Então, às vezes, a pessoa passa uma encarnação inteira, uma vida inteira sofrendo. Fala, não, eu tenho que sofrer, eu tenho que pagar, né? O tal do pagar é um peso enorme, né? Que negócio de pagar, né? Parece que nós estamos numa casa de crédito, né? E a gente tem que pagar. Nós estamos aqui para aprender a amar, né? E às vezes nesse aprendizado de amar vem algumas dores, algumas feridas, mas a gente precisa saber sair delas, né? Então, aprender a reconhecer o que é benéfico e o que não é. E o único meio de conseguir isso é a consciência, é a razão, é eu entender, buscar entender o que aquela experiência está me trazendo, quais as respostas que eu encontro nela, para a minha mudança, para aquilo que eu preciso mudar em mim. Tudo que decidimos ou não, fazemos ou não, falamos ou não, até mesmo o que sentimos, traz consequências. Nós temos que ter essa consciência. Toda a minha ação, todo sentimento, toda emoção traz consequências. Então eu preciso estar sempre me avaliando, me entendendo. Quando a pessoa dá conta, né, ela entende das consequências danosas provocadas por determinada experiência, ela deve mesmo, em vez de se recriminar ou querer o mal ao seu semelhante, aprender a aceitar ter escolhido, ainda que inconscientemente, viver aquilo e perceber que não era algo bom para si. Então, as consequências, né, elas vêm para que eu aprenda esse discernimento, eu entenda a mim mesmo. E assim vivemos uma experiência na aceitação. Mas é preciso salientar, diz ela aqui, que mesmo quando você diz, não quero mais viver isso, tudo pode voltar a acontecer.
como nós dissemos anteriormente. Por que que volta a acontecer? Porque nós não aprendemos a lição. Nós temos que repetir, às vezes, a situação para que aquele aprendizado ocorra. Em determinadas situações, mesmo que se eu aprendi e ela acontece, eu passo numa boa com ela. Eu não tenho consequências danosas com ela. Eu não sofro mais aquelas implicações que eu sofri antes. Né? Porque os maiores problemas estão nas emoções, né? No sentimento que eu crio em relação àquela experiência. E Emmanuel ainda diz sobre essa questão da dor. Ó. Diante da dor que nos procure, examinemo-la no íntimo de nossas próprias almas. E se reconhecemos que ela vem com motivos justos, aceitemo-la com paciência, aproveitando-lhe os ensinos. Então a dor, ela vem para todos. Aí a gente analisa, essa dor, ela é necessária? Eu posso me livrar dela? Uma dor física, por exemplo, né? Nós não temos medicação, não temos médico. A emocional também tem caminhos para se livrar dela. Ela tem caminhos para a gente tirar aquela dor. Se é possível, vamos tirar. Se não é possível, ele diz aqui, aceitemos com paciência, aproveitando-lhe os ensinos. Vamos entender, vamos acolher aquela dor, entender o que ela está me trazendo de mensagem, o que ela quer me dizer, né? E não fique se lamentando por repetir várias vezes o mesmo erro, que às vezes a gente faz isso, não é? Às vezes eu me pego assim e falo, bom, eu estudei, eu li o Evangelho, segundo o Espiritismo, e agora eu sei que isso aqui não pode ser feito, porque isso aí me causa problema, me causa dor. De repente eu me sinto provocado por alguma situação, por alguém, e eu reajo da mesma forma daquilo que eu antes me julguei superado. Repetir o erro. É possível. E não é uma coisa assim, meu Deus, vou ficar lamentando, me julgando, né? Não, eu posso repetir o erro, né? Quantas vezes eu posso viver o fato desagradável antes de reunir a vontade firme, aquela vontade determinada, aquela coragem de me transformar. É claro que eu não vou vivenciar de forma proposital, não é? Essas vivências, essas repetições de erro, elas são impulsos muitas vezes, né? Alguma coisa, algum gatilho starta aquilo ali, eu faço aquilo que não deveria ser feito naquele momento. E por que a gente não aprende na primeira vez? Por que a gente não aprende logo de cara? Por causa do nosso ego. Né? O nosso ego, ele quer nos defender. Ele não é mau, não. O ego, ele quer defender. E daí ele cria o quê? Armaduras, máscaras, né? Para disfarçar. E essas máscaras, elas são alimentadas por quem? Por nós, pelas nossas crenças. Então, quando eu faço alusão a alguma coisa assim que ficou por resolver lá no passado, não quitada, uma experiência de não aceitação, aí eu às vezes procuro disfarçar aquela situação, né? Eu procuro me enganar, me iludir. E o ego faz isso para me defender. Então, às vezes, eu me coloco numa situação de proteção. Por exemplo, uma pessoa que se sente rejeitada. Às vezes, lá na infância, ela se sentiu rejeitada. Tem exemplos, assim, de pessoas no ventre materno que depois, através de hipnose, através até mesmo de trabalho mediúnico, ela mostra que ela sentiu-se rejeitada lá no ventre materno, por alguma razão. De repente a pessoa, num comentário, falou, nossa, mas é uma menina, a gente queria tanto um menino, né? E aquela energia o bebê sentiu. E daí ela carrega aquela rejeição. Para ela se proteger, ela cria máscaras. E o que é essas máscaras? Ela tem dificuldade, por exemplo, de relacionamentos, ela tem dificuldade de se socializar, de se envolver com
com outras pessoas, né? Ela começa a ter problemas, os mais variados, por causa daquela, ela se oculta, ela se esconde da sociedade, ela se esconde dos relacionamentos, porque ela traz aquela rejeição, lá de trás, muitas vezes, né? Então, a diferença entre aceitar uma experiência, né, e aceitar a si mesmo. Então, aqui ele traz o exemplo, esse exemplo dessa moça, né, que ela foi rejeitada lá já no ventre. E então, numa situação assim, ela precisa trabalhar essa questão, ressignificar essa situação. E como é que ela faz isso? Primeiro ela tem que entender o direito do pai e da mãe de pensar aquilo. Como é que eu vou controlar o que o outro sente, o que eu desejo, o que o outro pensa? Não tem jeito, isso aí não... Aí muitas pessoas carregam culpas, porque, nossa, por que eu não nasci menino? Até isso, né? A pessoa carrega culpa por uma coisa que não está no controle dela, não está mas carrega, né? E se sente às vezes culpado também por ter odiado o pai e a mãe naquele momento, né? Em alguns momentos por conta da situação, mas isso é uma forma que a pessoa expressa aquela emoção, aquele sentimento naquele momento. Então, ela precisa desenvolver então o auto-perdão e o perdão ao outro por aquela situação. Ela precisa então ter, quando ela começa a compreender o outro, ela começa a ter compaixão, compreensão pelo sofrimento do outro também. E daí ela vence aquela situação. Nessa situação assim de ferimentos, né, geralmente a pessoa se oculta com determinados comportamentos, né? Esse comportamento da rejeição é aquela, talvez, né, não são todos os casos, mas em muitos casos ela se isola socialmente. Então essa é a máscara que ela coloca, né? Muda a personalidade dela para aquela situação, para se proteger. Já que me rejeitaram, e eu não quero mais ser rejeitado, porque isso dói, então eu não me relaciono com ninguém mais. Ele dá até aqui o exemplo de uma luva, por exemplo, um exemplo físico, né? A pessoa fere a mão, aí ao invés dela tratar o ferimento, ela coloca uma luva para esconder. Aí vem alguém muito afável, né, muito carinhoso e aperta a mão da pessoa. E ela fala, nossa, isso dói. A outra fala, como dói? Eu estou fazendo um carinho, estou fazendo um afago. Né? Como é que isso? Então, quando você percebe isso aí, você fala, mas ela não quis me machucar, né? Não foi a intenção. Ela fez aquilo com outra intenção, mas a pessoa que está ali, às vezes acha que o outro está fazendo aquilo para atingir. Né? Isso acontece em várias outras situações. Por exemplo, na traição, no adultério. O outro quer ser feliz. Ele acha que não dá para ser feliz com ele. Então, procura outra pessoa. Se a gente começa a ressignificar essas situações e entender o lado do outro e o nosso próprio, a gente começa a ter mais compreensão com relação a outra pessoa, com relação à vida, com relação a Deus, e a gente passa a viver melhor, né? Então, a gente precisa entender que o outro não tem culpa da minha dor. Porque geralmente quando eu sinto uma dor, quando eu sou ferido, eu coloco a culpa às vezes no outro. Ou então fico me culpando também, que não é bom. Aliás, até é pior, quando eu fico me julgando, né, por aquela dor. Porque eu sou responsável pela minha rejeição, eu sou responsável por aquela situação de injustiça, eu sou responsável por aquela situação de abandono, que é uma outra situação também. Aliás, são 5, né?
rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. Então, na realidade, toda vez que nós sentimos ferido, nosso ego acredita que o outro indivíduo deve ser recriminado, deve ser julgado. Então a gente sempre, às vezes, sempre não, mas a maioria das vezes nós procuramos um culpado por aquela nossa dor. Em outros momentos, que é mais grave, nós colocamos a culpa em nós mesmos. Isso é até mais tão injusto quanto o outro. Porque na vida não existe pessoas culpadas, existem pessoas sofredoras. Todos passamos pelos sofrimentos. E o Evangelho diz que todos passamos, mas ele diferencia. Uns sofrem bem, outros não sofrem tão bem. Tem até o título assim, o bem e o mal sofrer. Então a gente sofre com aprendizado, com crescimento, ou sofre com desperdício de energia. Passa uma encarnação inteira sofrendo e depois vai ter que voltar numa situação muito parecida porque o aprendizado não foi construído. O Espiritismo ele vai além, do que a psicologia traz, a psicologia tradicional, porque o Espiritismo também é psicologia, até a revista Espírita, o título dela é Estudos Psicológicos da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, ela vai além porque ela traz as experiências de outras vidas, como gatilhos, como barreiras que se formam para a nossa vivência aqui na Terra. Então, quando eu passo a olhar, a lançar esse olhar para aquela outra pessoa com compaixão, entendendo que aquela pessoa ela também está vestindo uma máscara, ela está numa situação de proteção, de autoproteção, por isso que ela cria aquela máscara, isso fica assim mais reconfortante para mim. Por exemplo, quando eu encontro uma pessoa amarga, uma pessoa hostil, uma pessoa extremamente negativa, e eu tenho esse entendimento, fica mais leve. Porque eu falo, não, ela não está sendo hostil porque ela não vai com a minha cara, ou porque ela quer mesmo me atingir. Ela está sendo hostil porque ela tem medo. E falando nessa questão de medo, eu participei uma vez de um trabalho mediúnico, onde ia se comunicar um espírito, e o mentor falou bem assim, está vindo aí para se comunicar um espírito que ele é bastante irritado, ele é nervoso, ele vai falar muitas coisas duras aqui, ele está com muito ódio, mas vocês olhem ele diferente, porque ele está ali, num cantinho encolhidinho. A hostilidade dele, a agressividade dele é a forma que ele achou de se proteger. Então, então aquele espírito se comunica, aí a conversa já vai para um outro viés, recebe ele com acolhimento, com amorosidade, fala com ele de uma forma assim, trazendo ele para essa situação de vencer o próprio medo. Aí ele começa a se desmanchar. Então a maioria das pessoas que são raivosas, que são agressivas no falar ou no conversar, no fundo é uma defesa que ela cria, é o medo que faz isso. Então a gente precisa às vezes entender essas situações. Quando a gente começa a entender essa situação no outro, a gente desenvolve a compaixão e a tolerância. Que fala, eu também tenho essas máscaras. Eu também uso dessas roupagens, dessas armaduras, que eu acho que me protegem. E é o meu ego que está fazendo isso. E o ego não é mau, não. Ele é como um porteiro de um estabelecimento. Ele não sabe discernir muito bem quem que pode entrar e quem não pode. Ele quer proteger. O porteiro é assim, tem ingresso? Entra. Não tem ingresso? Não entra.
Não, mas esse aqui é o dono do estabelecimento, mas não entra, não tem ingresso. Não é assim que o porteiro age? E o nosso ego, ele também, ele não tem. Ele é meio obtuso, meio atrapalhadinho, mas a intenção dele é boa. Então, quando a gente tem esse entendimento e a gente busca desfazer essa roupagem, essa falsa proteção das máscaras, a gente fica mais leve conosco mesmo, com o próximo, a gente começa a olhar com mais amor, primeiro para nós, né? Que a gente começa a perceber essas roupagens que eu trago também. Por exemplo, a pessoa que, são análises que eles fazem, né? A pessoa que passou por um processo de injustiça, muitas vezes ela se torna aquela pessoa muito firme com os demais, né? Aquela pessoa que manda, né? Mais autoritária, né? Porque ela passou por aquela situação, então ela não quer que ocorra nada errado, então ela fica muito firme e exagerada nesse ponto. É a proteção que ela cria, né? Para não acontecer mais isso, né? O que é abandonado, por exemplo, aquele que sente que é abandonado. E às vezes essa situação de abandono nem é real, né? A criança às vezes tem muito disso. Por exemplo, uma pessoa que entendeu no casamento, houve uma separação, e ela teve que ficar com o pai ou com a mãe. Aí ela sente abandono do outro. Nem aconteceu abandono, coisa nenhuma, ela sente. Ah, me abandonou. E daí o que ela se torna quando cresce? Aquela pessoa tímida, toda cheia de dengo, que fala toda dengosa. Pode acontecer, não é uma fatalidade, não, vai ser assim, né? Mas pode acontecer da pessoa adquirir essa roupagem, essa máscara, que é para se defender. Eu me faço de vítima, de coitadinha, e consigo atenção, e consigo afago das pessoas. Quer dizer, tem muitas outras situações, né, que eles analisam, né, no livro, que é bem interessante. Mas o nosso tempo já está 8h32, né? Então, só para ficar, né, a mensagem, que a gente precisa cada vez mais entender que todos nós temos essas dificuldades, todos nós temos máscaras. Quando a gente tem esse entendimento, a gente se abraça e fala, ó, estamos juntos, né? Estamos juntos, vamos enfrentar junto a situação. E uma situação que hoje é muito usado é estudar essas encrencas internas em grupo, né? A gente pega uma apostila, um livro e começa a estudar em grupo, e cada um faz comunica suas experiências, sua situação, e o aprendizado vai desenvolvendo, e a gente vai o quê? Se conhecendo, que é o mais importante, aprendendo a se amar e a amar a tudo e a todos. Gratidão a todos, muita paz para nós.